frio que está nessa cidade. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Lulu e hoje eu vou falar sobre os meus lidos e assistidos de janeiro e fevereiro. Eu falei que eu não ia fazer esse vídeo porque eu tinha lido só 2 livros em janeiro, mas adivinha só, eu li só 2 livros em fevereiro também. Então, vamos contar como vitórias, não é mesmo? Eu acho que eu tô aqui e vocês estão aí e realidades. Então a gente vai só aceitar. Eu vou em ordem cronológica, primeiro livros, depois filmes. E é isso. Eu não vou falar de séries porque eu basicamente só assisti BBB e a reunião de Casamento às Cegas. Os dois, 10 de 10, mas depende do momento. Então, é isso. Antes de eu começar também, digam olá pra estante, que vocês só tinham visto ela rapidamente no vlog. Oi, estante. Ela é meio curta, então é por isso que eu não gravo na frente dela. Mas ela existe e ela é bem cheia. Antes que alguém surte, porque eu deixo os meus livros assim, é só pra caber mais. Alguns disclaimers aqui rapidinho, tá bom? Só pra eu não esquecer. Não vai ter spoilers nesse vídeo, pra nada do que eu for falar. Se vocês quiserem minha opinião mais aprofundada sobre alguma coisa, é só vocês pedirem nos comentários aqui embaixo, que eu faço um TikTok, um Reels, pra falar melhor, tá? Pra eu não... Porque aqui eu quero fazer, tipo, indicações mais rápidas. Então, é isso. Todos os livros têm resenhas, tanto no meu Scooby quanto no meu Goodreads. Link aqui embaixo. E eu acho que é isso. Os filmes não têm resenhas propriamente ditas, mas eu prometo que eu vou começar a fazer. Você pode ver lá no meu Letterboxd. O primeiro livro que eu li esse ano foi Paint It All Red, que é o último livro da Mindfuck Series. E como eu não quero dar spoilers, eu vou falar da série como um todo. É uma série que me foi vendida como um romance. Não é. É uma série que fala de tópicos muito sérios. Eu tenho a lista de conteúdos em todas as minhas resenhas lá no Scooby e no Goodreads. Se vocês quiserem, vocês podem lá olhar. Eu também vou deixar aqui embaixo na descrição. Ela conta a história da Lana, a Lana Myers. E a Lana é uma serial killer. E com o passar dos livros, você vai entendendo o porquê que ela é uma serial killer, quem são essas pessoas que ela está matando e toda uma conspiração. Do outro lado da Lana, a gente tem o Logan. É por isso que as pessoas veem muito como um romance, porque é no ponto de vista dos dois, e os dois têm um romance, mas com certeza, de longe, a parte mais importante da série inteira. O Logan, ele é um agente do FBI, então fica aquela coisa meio gato e rato, ele tá tentando achar um serial killer que é a Lana, mas ele tá namorando com a Lana. E isso não é spoiler, tá, gente? Isso é, tipo assim, a premissa básica. E é muito legal você ver o crescimento dos dois, o envolvimento dos dois, como que eles mudam e se entendem. É maravilhosa a série inteira, assim. Eu daria 4 estrelas e meia, vai. Eu acho que eu dei 5 pra Paint It All Red, mas os livros, eles variavam muito, assim, nunca menos de 4 estrelas, 4,25 na realidade. Teve um livro que eu achei meio chato. Mas nunca deixa de ser interessante. Eles são super curtos, só tem em inglês e tem no Kindle Unlimited. E, enfim, Paint It All Red foi o primeiro livro que eu li esse ano, ele foi 5 estrelas. O segundo livro que eu li, e eu prometo que esse é o último livro em inglês que eu li, por enquanto eu leio muito em inglês, foi The Do-Over, da Lynn Painter. Esse livro aqui, se vocês me seguem no Twitter, vocês sabem o quanto que eu fiquei animada quando eu recebi esse livro. Eu comprei ele na pré-venda ano passado e ele só chegou em janeiro. E incrível, maravilhoso. O que eu posso dizer? Eu tô falando isso, mas tive meus problemas, mas enfim, eu amo a Lynn Painter e eu sabia que eu ia gostar muito desse livro. The Do-Over conta a história da Emily, e a Emily, ela é uma pessoa que ela é super controladora de tudo na vida dela, e ela tem tudo planejado, como que as coisas vão acontecer e tudo mais, e ela está planejando ter o dia dos namorados perfeito com o namorado dela. Só que dá tudo errado, dá
tudo errado. Tudo que você possa imaginar dá errado. E ela vai dormir super chateada e tudo mais. E no dia seguinte ela acorda e é dia dos namorados de novo. E de novo. E de novo. Você sabe como é que, né? Funciona. O dia do looping, o tema do looping temporal. Então ela fica presa lá, igual no dia da marmota. E até que um dia ela enche o saco e ela resolve ter o dia sem consequências. E ela faz um monte de coisa. Ela conhece um cara novo, novo entre aspas, porque ela já tava conhecendo ele antes, que é o Nick. E depois do dia sem consequências, ela acorda e não é mais dia dos namorados. Então ela tem que lidar com todas as consequências do que ela fez naquele dia onde ela achou que era só mais um dia dentro do looping. Eu gostei desse livro, eu dei 4 estrelas e meia. O que eu contei pra vocês é como a resenha do que eu li pela primeira vez esse livro. Eu sabia dessa premissa e eu fiquei tipo, óbvio, é da Ellen Painter, eu já vou ler essa premissa, amei, vou ler com toda certeza. Mas aí que vem o negócio. Ele demora muito pra chegar nessas coisas que eu falei. O Dia dos Namorados realmente é o primeiro capítulo e vários dias repetindo. Mas até chegar o dia das não consequências, ele demora muito. Então, isso foi uma coisa que me deixou um pouquinho entediada. Mas fora isso, eu adorei. A Ellen Painter, ela sempre, tipo, faz essas histórias, assim, mais bobinhas e acabam tendo sempre uma mensagem mais profunda por trás. E eu amei poder experienciar mais uma vez. E a gente teve uma notícia ótima agora em fevereiro, que Better Than The Movies vai ser publicado no Brasil. Gente, eu esperei tanto por esse momento. Esse momento é muito meu. E você vai me perguntar, Luísa, você já tem 2 cópias do livro na sua estante, você vai comprar mais uma? Vou. Com toda certeza. É óbvio que eu vou. E fica aqui meu pedido pra Intrínseca trazer ela na Bienal. Tragam a Ellen Painter pra Bienal, pelo amor de Deus. Eu tenho muitos livros dela que precisam ser autografados. Partindo pra fevereiro, vocês já sabem, Cidade dos Ossos foi o livro que eu li. Ele foi 4 estrelas e eu não vou me alongar falando sobre Cidade dos Ossos porque eu fiz todo um vlog falando sobre, lendo, comentando ponto a ponto, cheio de spoilers, tá? Cheio de spoilers. Vocês podem ver o vídeo que eu falei sobre ele, mais um breve resumo sem spoilers. Esse livro conta a história da Clary e ela presencia uma situação muito estranha dentro de uma balada. Ela presencia 2 caras e uma mulher matando um outro cara, só que ele não era bem humano. E coisas começam a acontecer na vida dela e ela descobre o mundo das sombras. Esse é o primeiro livro da saga Instrumentos Mortais da Cassandra Clare. Cronologicamente também o primeiro das Crônicas Shadowhunters da Cassandra Clare, que envolve várias trilogias e livros de contos. Enfim, eu fiz uma promessa de que eu ia ler as Crônicas Shadowhunter e então eu já comecei. E eu gosto muito desse livro, vocês sabem. Tem uma gatinha aqui agora. Eu fiquei sem ver o filme, porque eu simplesmente esqueci que eu queria ver o filme. Olha. Mas tudo bem. Eu aceito. Eu aceito e fica aí pra março. O próximo livro que eu li foi Gay de Família, do Felipe Fagundes. E eu não tenho palavras pra descrever o quanto eu gostei desse livro. Ele é incrível, ele é muito gostoso de ler, ele é muito engraçado, mas ele também pega em tópicos muito sensíveis. Eu chorei, eu dei risada, ele é simplesmente incrível, né? Gay de Família conta a história do Diego, que é gay. Eu acho que isso você já tinha imaginado. E ele não tem, assim, o melhor relacionamento com a família dele. Até que um belíssimo dia o irmão dele liga, enquanto ele está arrumando as malas para ir para Arraial do Cabo com os amigos dele. E ele fala, eu preciso de um favor. E o favor é cuidar durante o fim de semana dos 3 filhos dele. O Diogo 1, Diogo 2 e Diogo 3. Que na realidade são Esther, Miguel e Gabriel. E são as crianças mais fofas do mundo. Eu amo o jeito que o Felipe escreveu essas crianças, porque eles são apenas
incríveis, eles são muito fofos, eles têm a personalidade muito forte, o que eu não sou muito acostumada de ler livros com crianças, tipo, livros de pais ou com irmãos menores. Então, normalmente quando tem uma criança assim num livro é meio que ignorada pelo plot, e eu nunca vi, tipo, personagens tão carismáticos, sabe? Eles passam por cada situação absurda e você consegue imaginar como cada um deles vai estar reagindo de tão bem que você conhece essas crianças. E eu amei, eu quero saber o que acontece depois do final, que me fez chorar muito. E eu tava num Uber quando eu li o final do livro, então eu preciso saber, eu quero, assim, uma novela, um conto, uma sequência, o que você quiser, Felipe. Eu faço qualquer coisa. Eu cuido dos seus sobrinhos e da gata demoníaca deles. Ó, como você pode ver, eu tenho uma gata, na realidade eu tenho 3, e eu sei o que eu vou fazer. Eu tenho certeza que eu vou me dar bem. Eu faço o que você quiser. De família. Agora a gente vai partir para os filmes. Eu confesso que eu falei muito, porque janeiro e fevereiro são os meus meses de ver os filmes do Oscar e eu estava sem paciência nenhuma. Então, eu assistia o que estava me dando vontade. O primeiro filme que eu vi foi Um Presente da Tiffany no Prime Video e eu ainda estava no meu clima natalino. Eu vi esse filme muito no começo de janeiro e eu gostei. Ele é uma comédia romântica, ele conta a história desses dois casais e os dois caras se trombam na saída da Tiffany e eles trocam as sacolinhas de presente e um estava indo pedir a namorada em casamento e o outro estava indo dar um presente mais básico e então eles acabam trocando a sacolinha, só que aí que vem o porém. O cara que não ia pedir a namorada em casamento é atropelado e quem ajuda ele é o cara que ia pedir a namorada em casamento. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Então ele conhece a namorada dele e eles meio que começam a desenvolver ali um relacionamento e tal, você começa a questionar coisas e... comédia romântica. Eu vou deixar vocês imaginarem como é que é o final. É Natal, é Nova York, é comidas gostosas, porque a protagonista, que é a Zoe Deutch, ela é dona de uma confeitaria. Olha, sinceramente, o que mais eu poderia pedir? Eu sou o tipo de pessoa que eu não fico esperando grandes reviravoltas em filmes que eu sei exatamente como é que eles vão acabar. Então ele entregou exatamente o que eu queria, exatamente o que prometeu. 4 estrelas, apenas pelo fato de que a resolução de tudo é muito simples. Digamos assim, eles introduzem muitos poréns que são resolvidos de uma maneira muito simples. Então, só por isso, 4 estrelas que eu dei, mas favoritado, porque muito gostosinho e com certeza eu verei de novo. Depois disso, eu assisti Pinóquio, do Guilherme Del Toro, com o namorado, a gente viu ele na Netflix. E eu acho que eu não preciso falar desse filme nada que já não foi dito. O Guilherme Del Toro, ele é um grande defensor de que qualquer filme pode ser animado e que a animação não é um gênero para crianças e que a gente pode fazer toda a arte que a gente imaginar com animação. E esse filme é a prova disso. Ele é todo feito em stop motion, é belíssimo, é um dos filmes mais bonitos que eu já vi, assim. A animação é incrível, o design é incrível, a iluminação, tudo. E, óbvio, o roteiro, que me fez chorar muito, porque é extremamente bonito e tocante. A gente conhece a história do Pinóquio, né? Se a gente não conhece a história oficial, a gente conhece pelo menos a da Disney, então você já tem uma ideia de como é que vai ser. Mas é uma história muito tocante, é uma história sobre família, é uma história sobre sonhos, é uma história sobre ser quem você é e se conhecer. Então, adoro a história, adoro o que o Guilherme Del Toro fez. 5 estrelas, favoritado também. É aqui que as coisas vão começar a ir pro fundo do poço. O próximo filme que eu vi foi Morte, 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 no HBO Max. Ou Bodies, Bodies, Bodies. É um filme de terror mais moderno da A24 ou A24.
Eu chamo as coisas tudo pelo nome em inglês, eu tô tentando mudar isso. Tá, então... me ajudem. Morte conta a história dessas amigas que resolvem... É um grupo de amigos, na realidade, mas é muito focado principalmente nas meninas. Que elas têm ali suas tretas e tudo mais. E elas resolvem passar uma tempestade, tipo, tufão, ciclone, whatever, não me lembro, numa casa. E uma pessoa... E ela joga esse jogo, né? Começa tudo com ela jogam esse jogo que se chama Bodies, ou Morte, que é basicamente um detetive, que eles se escolhem pela casa, e daí tem um assassino, e o assassino encosta na pessoa e ela morre de uma maneira dramática, etc. E até que alguém aparece morto de verdade, e elas têm que descobrir quem entre elas é um assassino. Eu não gostei desse filme. Deixa eu explicar o porquê. Ele é um filme muito... Ele é feito pra ser irônico, ele é feito pra ser uma sátira, principalmente da juventude Gen Z, Twitter. Ele é feito pra zoar o Twitter, e eu entendo, eu faço isso literalmente todos os dias, mas... eu não gostei do jeito que foi feito nesse filme. Eu acho que é muito raso. Sim, tem alguns diálogos engraçados que são feitos pra serem engraçados, mas eu realmente comecei a ficar com preguiça depois da segunda ou terceira piada que parecia um tweet feito. Eu não sei se vocês são tão cronicamente online quanto eu, mas eu não sei se vocês conhecem aquele meme do... ah, me desculpa que esse tweet sobre uma situação específica não se enquadra especificamente na sua vida e nas suas experiências. Todas as personagens desse filme são assim. Então, elas só são focadas nelas, nas experiências delas e no que elas querem. E depois de um tempo fica meio chato, sabe? Eu acho que é vazio, é uma crítica muito simples e boba. E eu odiei o final. Eu não ligo para o que as pessoas falam, de que o final é engraçado e genial. Ele não é, ele é ridículo. E eu fiquei muito brava que eu perdi muito tempo da minha vida assistindo esse filme pro final ser aquela coisa idiota. 2 estrelas e meia. Não. Por mais que eu tenha perdido a paciência falando de morte, ele não é o pior filme que eu vi esse ano ainda. Porque o pior filme que eu vi esse ano foi Pânico 2022, ou Pânico 5. Ele é uma sequência direta dos 4 filmes da saga Pânico, feitos pelo Wes Craven, que eu sou extremamente fã, tá bom? O 3 existe e eu achava que não podia ser pior. Foi pior. Esse filme, ele segue as irmãs, que eu não lembro o nome, deixa eu ver o nome delas aqui, porque eu não me importo o suficiente pra lembrar o nome delas. As irmãs Sam e Tara, que são interpretadas pela Melissa Barrera, que fez In the Heights, que é um filme que eu amo, e a Jenna Ortega, nossa Wandinha. Chamar ela de nossa Wandinha, sendo que eu tenho 27 anos, é bizarro, né? Porque a minha Wandinha, na realidade, é Christina Ricci, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E, basicamente, elas moram em Westboro e tem um novo Ghostface depois de muitos anos. E daí elas precisam de ajuda e... Pânico, entendeu? É tipo, ele liga, qual é o seu filme de terror favorito? Faca... Vocês sabem como é que é. Esse filme é um desrespeito ao Wes Craven. Eu estou nem aí. Eu sei que as pessoas gostaram desse filme. Eu não gostei. Eu, pessoalmente. Eu sou uma pessoa que... eu sou muito aberta pra reboots. Eu sou muito aberta pra adaptações. Eu sou muito aberta pra sequências. E esse filme não funcionou como nenhuma dessas coisas pra mim. Ele é, tipo... ele tenta ser... não sei se isso vai fazer sentido. Ele tenta ser o Despertar da Força, no sentido de que ele segue muito bem os passos do filme em que ele é baseado. Caso você não saiba, Star Wars Despertar da Força segue muitos padrões de Uma Nova Esperança, A New Hope, o episódio 4 de Star Wars. Então ele segue muito o formato, introduzindo elementos novos. Eu sou fã da nova trilogia de Star Wars, quer dizer, duologia, porque
Rise Skywalker não existe. Não importa o que vocês me falem, eu me recuso a acreditar que o episódio 9 existe, de verdade, como um filme canon daquela saga. Papo pra outro vídeo. Enfim, eu gosto muito dos 2 primeiros filmes daquela trilogia, justamente porque eles seguem o padrão, mas eles não se escoram no padrão, entendeu? A gente tem ali os personagens clássicos e tudo mais, mas a gente tem coisas novas sendo introduzidas, que não foram finalizadas, mas que foram introduzidas. Esse filme não introduz literalmente nada. Ele foi feito pra gente ver a Sidney, a Gale e o Dewey mais velhos, e agora sim eu vou falar o spoiler. Eu vou deixar aqui um aviso de spoiler na tela. Pra matar o Dewey de um jeito ridículo. E sinceramente parece que eles só querem assim, ai, vamos substituir um elenco pelo outro. E eu odiei. Tem uma morte que eu achei muito legal, que ela é mais pro final. Se você viu o filme, você vai saber qual que é de... Isso é um spoiler também, mas eu não ligo. Eu não ligo se eu der spoiler sobre esse filme, porque eu não quero que as pessoas assistam mais. E eu sei que eu tô muito atrasada, eu demorei muito tempo pra ver. Tem 2 Ghostfaces, de um dos Ghostfaces é uma morte super incrível e super da hora. Envolve álcool gel. Gostei muito, muito bom. Os efeitos na pessoa, muito, muito bons. Mas não é pra mim. Eu ainda assim verei Pânico 6. Porque eu tenho uma teoria que pode salvar esses novos filmes. Pra mim, pessoalmente. Uma teoria, assim, que funciona pra mim. E eu quero ver se eles vão fazer o que eu estou pensando que eles vão fazer. E se eles fizerem, eu vou ficar muito feliz. Então... péssimo, horrível, 1,5 estrelas. Meia estrela pra cada um dos originais que apareceu. Pulando já pra fevereiro, onde eu só vi 2 filmes. Eu sei, horrível. Um deles é horrível, inclusive. Eu reassisti Como Perder um Homem em 10 Dias. É um favorito meu, eu confesso. Eu gosto muito de comédia romântica, como vocês podem ver. E eu queria ver especificamente porque o filme fez, se eu não me engano, 20 anos esse ano. Sim, ele fez 20 anos esse ano. E viralizaram um áudio no TikTok, que é o áudio dos 2 cantando You're So Vain no final do filme. E os 2 protagonistas. E eu fiquei, nossa, eu preciso muito ver esse filme de novo. Como Perder um Homem em 10 Dias conta a história da Andy e do Ben. A Andy ela é jornalista e ela trabalha numa revista onde ela precisa escrever uma matéria de como perder um cara em 10 dias. E ela vai num bar e escolhe um cara aleatoriamente, que por acaso é o Ben. O Ben é publicitário e ele quer muito um cliente muito difícil e que ninguém na agência está conseguindo fazer uma campanha para esse agente. Só que eles começam ali a conversar e tudo mais no bar, muitos risos, muitas coisas acontecendo, e as colegas mulheres dele falam que ele não sabe a diferença entre se apaixonar e conquistar uma mulher. E é assim que eles fazem uma aposta, que se ele fizer uma mulher se apaixonar por ele em 10 dias, o cliente é dele. Só que essas mulheres conhecem a Andy e sabem a matéria que ela está escrevendo, porque elas foram comprar espaços publicitários na revista. Então elas armam para os 2 acabarem juntos. Então segue ali a sucessão dos 10 dias, onde a Andy quer muito que ele termine com ela e ele faz de tudo para não terminar. E é simplesmente um dos melhores filmes já feitos, apesar de eu achar ele bem mediano e com muitas problemáticas, porque ele foi feito em 2003. Eu acho que isso é uma coisa, assim, minha. Eu, quando assisto filmes e leio livros que eu sei que não foram escritos, assim, recentemente, eu faço questão de fazer vista grossa pra algumas coisas que a gente sabe que não era pauta há 20 anos atrás. Então, sim, tem ali um problema ou outro, mas ele continua sendo um filme muito divertido. E se você nunca assistiu, eu recomendo muito. 3 estrelas, favoritado. Agora o último. Eu comentei no vlog sobre esse filme. Eu ainda não mudei de ideia, mas eu também não assisti de novo pra mudar de ideia. Então,
vamos falar sobre isso. Homem-Formiga Quantumania. Eu odiei esse filme, mas eu acho que é um pouco injusto da minha parte não gostar desse filme, ao mesmo tempo que eu não gostei desse filme. Vamos primeiro ao resumo. Homem-Formiga Quantumania é o primeiro filme da fase 5 da Marvel. Ele conta a história do Scott Lang e como ele tá depois que todo mundo voltou pra Terra, e principalmente ele fala muito sobre o relacionamento dele com a filha dele e a família da Hope. E todos eles acabam indo parar sem querer no reino quântico, sem querer. E lá, enquanto eles tentam arrumar um jeito de sair, eles descobrem um grande vilão que pode trazer muitos problemas no futuro, que é o Kang. E a gente sabe que ele vai trazer muitos problemas no futuro porque a gente sabe o nome dos próximos filmes dos Vingadores. E a gente sabe que a próxima saga que eles vão mexer é a Dinastia Kang. E aí começam os meus problemas. Esse filme tinha muita expectativa, não só minha, de muitas outras pessoas. E eu acho que é por isso que ele não funcionou, principalmente com a crítica. O público adorou. Eu vou dar isso pra ele é divertido, ele é muito colorido, ele é muito bonito. O Reino Quântico é um lugar que a gente não tinha explorado a fundo ainda. E ele é extremamente bonito e diferente de tudo que a gente já tinha visto sobre ele até o momento. A Michelle Pfeiffer é de longe uma das melhores coisas desse filme, apesar de que eu ainda acho que ela não está 100%. Eu digo que ela é uma das melhores coisas porque você não tem como competir com o Jonathan Majors. Ele é simplesmente perfeito. Ele tirou água de pedra, tá bom? Eu vou ser sincera. Ele tirou água de pedra com esse roteiro e com a direção desse filme, que é o meu maior problema. A direção desse filme é uma coisa, sabe? E ele tá incrível de Kang, eu acho que a gente vai... eu sei que a gente vai ver muito mais dele no futuro. E a gente já tinha visto ele na série do Loki e ele só melhora, sabe? Tipo, eu acho que quanto mais tempo a gente tiver pra conhecer o Kang, melhor. E eu mal vejo a hora de ver o futuro dele dentro do MCU. Mas aí a gente tem que chegar na questão que é... A gente passou a fase 4 inteira sendo uma fase transitória. Ele tem muitos altos e baixos, muito mais baixos do que altos. Eu sou uma pessoa que o meu ranking da fase 4 é meio controverso. Se vocês quiserem eu posso falar sobre isso outra hora. Mas a gente passou os últimos anos com a promessa, a grande promessa de que era ali. Era em Homem-Formiga que tudo ia mudar, que a chave ia virar e que o MCU ia embalar de novo. E eu não duvido que isso vai acontecer devido aos acontecimentos do final do filme, mas eu acho que esse que é o problema. Foi só no final do filme, sabe? Ele realmente não tem muita coisa a favor dele, porque eu acho que se a gente não soubesse que o Kang ia ser o próximo grande vilão do MCU, ia ter sido muito melhor, ia ter sido muito mais impactante, porque a gente não ia ficar o filme todo assim, ok, ele pode derrotar esse Kang, mas tem outros, ou então, ok, esse Kang não vai acontecer nada com ele, porque a gente sabe que o Kang é o próximo grande vilão da saga. Faz sentido isso que eu tô dizendo? Então, tipo, saber possivelmente o final deixou o filme completamente sem sentido. O que eu quero dizer é que a gente não tinha nada a perder de muito grande. A gente não tinha nada pra temer, entendeu? Porque grandes acontecimentos não vão acontecer num filme qualquer, sinto muito falar. Vão acontecer em filmes de grande elenco, de juntar todo mundo. E esse não era um filme que isso aconteceu. Então a gente sabia que ninguém ia morrer ali e a gente sabia que o vilão do filme vai ser o grande próximo vilão. O que eu posso esperar, entendeu? Tipo, eu também tenho um problema muito grande com o fato de que eles não usaram o personagem do Loki dentro desse filme, porque a gente sabe que o Loki está em algum lugar do Reino Quântico, porque a TVA fica dentro do Reino Quântico. Mas
escolhas foram feitas. A Catherine Newton está irreconhecível nesse filme, da pior maneira possível. Eu adoro a Catherine, eu já vi muitas coisas com ela, Big Little Lies, eu sei que ela tem algumas temporadas de Supernatural, eu vi alguns clipes, mas o meu trabalho preferido dela é The Society, que é um drama adolescente, mas é muito sério e é muito pesado. E ela tá incrível, incrível em The Society, que é um dos cancelamentos que mais me doeu, assim, na história da Netflix, diga-se de passagem. Eu não tenho o que dizer, assim, ela tá irreconhecível da pior maneira possível. Ela tá atuando como se ela tivesse chapada metade do tempo. E é horrível, é idiota, é estúpido, entendeu? Eu não, se você não quiser saber nada, zero, então você pula essa parte. Mas ela teoricamente é muito inteligente. Ela que arrumou um jeito de eles entrarem no reino quântico e ela age igual uma idiota o filme inteiro. Fora isso, tem muitos erros de continuidade, furos no roteiro. Eu odiei. Mas como eu disse, eu vi só uma vez. Talvez eu vendo uma segunda vez, eu dei uma maciada. Eu duvido muito. Eu achei ele extremamente fraco. Ele prometeu muito, entregou praticamente nada. E, sinceramente, ver um filme inteiro pra só os minutos finais valerem de alguma coisa é um desperdício de tempo. 2 estrelas. Eu acho que é isso. Eu não sei o que dizer. Foi um mês de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu falei que eu tava com mais vontade de ler e tudo mais, né, no meu vídeo de metas. E eu falei, esse ano eu estou sentindo que vem aí. Teoricamente, o ano só começa depois do carnaval. Então, agora que a gente vai ver. Eu, na realidade, já tô com outras leituras engatadas e eu acho que vai dar tudo bem. Como vocês sabem, sou uma leitora muito de humor, então eu não faço vídeos ou posts ou qualquer coisa sobre o que eu quero ler, mas eu pretendo voltar aqui mês que vem e contar pra vocês tudo que eu li e assisti nesse último mês. Esse próximo mês, né, no caso. Eu não sei nem o que eu tô falando. Eu vou me atrasar porque eu tenho que sair e eu estou gravando isso um pouco na pressa, mas eu acho que tudo que eu tinha pra falar eu falei. Eu nunca peço, mas curtam, comentem, se inscrevam, me sigam nas minhas redes sociais, batam um papo comigo. Eu quero muito conhecer vocês que estão por aqui e vamos trocar ideias. Vocês já leram algum desses livros? Vocês viram um desses filmes? O que vocês acharam? Lembrando sempre de gentilezas, tá bom? Não é porque eu odiei alguma coisa e você gostou ou vice-versa que a gente precisa se odiar, tá tudo certo. Pessoas gostam de coisas diferentes. E é isso. Um beijo. Amo vocês. Fiquem bem. E cuidado com esse tempo maluco. Eu não sei se na cidade de vocês tá assim também, mas aqui tá. Então, se cuidem. Beijo.